Bom dia, imperadores. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, né? 2 de maio. Hoje nós chegamos ao 40º dia de leitura, né? Palavra. De uma conversa sobre essa palavra maravilhosa, tremenda. E grandes coisas estão por acontecer. E está acontecendo, na verdade. E muitas pessoas, elas continuam me perguntando assim, poxa, Silvestre, quando eu falo assim, gente, eu faço uma live 3 da manhã. Aí fala assim, por que você não faz de manhã? Por que você não faz 2 da tarde? Por que você não faz 8 da noite, 9 da noite? Eu falo assim, cara, deixa eu falar pra você. Primeira coisa, essa live é uma entrega minha para o Senhor. Porque se fosse fazer 9 horas, 10, 7, 5, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, desculpa, seria igual todo mundo faz. Mas então eu não estaria dando para ele uma oferta. E esse horário também é uma oferta minha para com ele, para o Senhor, né? E eu creio que ele vai destravar muitas coisas ao decorrer desses 365 dias, né? Eu creio que grandes coisas vão acontecer para mim e para os que aqui estiverem comigo, né? Porque a ideia é mostrar e lembrar a você que você e eu somos grandes líderes. Nascemos para ser imperador, governador. Está escrito isso lá na Bíblia, que nós nascemos para ser líderes. Ele deu a primeira ordem para nós, que era para liderar sobre tudo que tem na terra, debaixo dos céus. Então nós precisamos tomar conta de verdade do que ele nos deu a ordem. E eu entendo que por muitas das vezes, por nós termos muitos problemas, nós acabamos deixando com esses problemas nos afaste dessa realmente desejo do coração dele, que é da liderança, né? Então, esse é o real motivo de estar aqui todo dia às 3 da manhã, nesses 40 dias, que eu vou continuar aí por mais, nem sei por quanto o Senhor permitir, mas que venha trazer para mim e para você entendimento, tá? E hoje nós vamos ler o 4º livro da Bíblia, né? O 4º livro de Moisés, né? Chamado Números. O 3º é o como e o 4º é o porquê. Então vamos entender agora o porquê que o Senhor mandou aquelas leis, né? E aqui nós temos alguns destaques de liderança em Números, né? Antes de a gente começar, vamos entrar na nossa cabeça e pedir ao Senhor a autorização para falar sobre a sua palavra, tá? O Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Abraão, Jacó, Israel, José, Pai amado e querido, como o Senhor foi com eles no passado, seja conosco agora no presente, meu Pai. Dai-nos sabedoria e entendimento, abre a visão e entendimento para que essa palavra, meu Pai, seja boa e agradável perante os teus olhos, meu Pai. Fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas, dai-nos sabedoria e entendimento, meu Pai. Ó, Pai amado e querido, se tem alguém que está com insônia, depressão, ansiedade, vontade de se matar, meu Pai, livra o coração dela, meu Pai, traz agora paz do coração dela, meu Pai, faça com que ela escute essa oração e aquele alívio na alma chegue. Ô Pai amado, querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu te peço, obrigado por mais uma madrugada, obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu 40º dia, meu Pai. Seja conosco hoje, fala comigo, meu Pai, que não seja eu, mas que seja tu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Amém? Amém. Então, essa primeira parte aqui que a gente vai falar de Números, é para a gente entender como é que funciona a liderança do Senhor e como que o Senhor vai agir, né? Em Números, porque ele fala através de Moisés. Em Números, nós tivemos alguns destaques na liderança. Foi os 7 anciãos compartilhando o fardo dos ungidos de Deus. Eu vou falar para vocês a atitude positiva, os 10 espias e os 2 espias. Josué, a lei da influência, como o general expandiu o seu limite. Corá, desejo ilegítimo de querer mais. Balaão, bom, mas não divino. Discernimento, Balaão não o conseguiu. Moisés e Josué e a lei da reprodução.
Necessita-se de um líder para formar outro líder. E autodisciplina. Viaje primeiro pelo interior. Tudo isso está aqui na lei em Números. Nós vamos ler agora, tá bom? Então, vamos começar Números 1, quarto livro da Bíblia. Deus manda Moisés levantar o censo em Israel. Olha, censo. Já imaginou o tamanho da responsabilidade disso? Contar pessoas por pessoa. Não tinha IBGE naquela época, não. Era um por um. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel, segundo ano depois que Israel saiu do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, e todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis, segundo os seus exércitos. Tu e Arão, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Rubem, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Elizardai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zoar; José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Adiban, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amissadai; de Azar, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Devel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, o cabeça das milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim o contou no deserto do Sinai, dos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, e as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Rubem, 46.500, ou seja, só acima de 20. Então, esqueceu mulheres, crianças, menos de 20. Então, olha quantos. Naquela época tinha já capazes. Foram contados 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, capazes de sair de guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair da guerra, foram contados dele, a tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados dele, a tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados dele, a tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, e as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, de todos os capazes de sair de guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair da guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair
a guerra, foram contados deles a tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles a tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados dele a tribo de Aser 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair de guerra, foram contados dele da tribo de Naftali 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel. Eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Então, fora mulher, dobra, sei lá, olha a mesma quantidade, 600, mais 600.000 mulheres, mais 600.000 crianças, mais ou menos 1.800.000 pessoas tinha nesse local. Tem noção? O censo da primeira geração levantamento dos recursos. Você pode imaginar a gigantesca tarefa de contar as tribos ambulantes de Israel? Foi exatamente isso que Moisés e Arão fizeram. Os líderes de Israel dividiram a enorme tarefa em muitos elementos menores, usando as tribos, os clãs e as famílias já organizadas na sua cultura hebraica. Bons líderes organizam o caos. Bacana, né? Moisés e Arão foi muito negócio, eles estavam sendo conduzidos pelo poderoso, o rei dos reis, então ele sabia de tudo, né? Lá em Números 1:47 fala assim: os levitas não são contados. Os levitas não eram contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios, de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparam cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomaram a si o cuidado do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Números 2, a ordem das tribos no acampamento. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias de casa de seus pais, ao redor da frente para a tenda de congregação se acamparão. Os que se acamparam ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte de arraial da Judá, segundo as suas turmas. Nazon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, segundo como censo, foram 74.600, e junto a ele se acampará a tribo de Isacar. Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar, e o seu exército, segundo o censo, foram de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. O seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos que foram contados no arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estarão para o lado sul. Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram 46.500, e junto a ele se acampará o tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Elisar, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade, e o seu exército, segundo o censo, foram de 45.600
5.650. Todos que foram contados do arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Olha que bacana, o Senhor já começou a colocar regra, né? Ou seja, para formar exército. Então, para tirar, bom dia aí, Vivi. Tá? Então, para tirar a tenda da congregação como arraial dos levitas no meio do arraial, dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão cada um no seu lugar segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Ganaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas. E estes marcharão em terceiro lugar. Ou seja, Deus já começou a colocar a ordem de quem é primeiro, segundo e terceiro, né? Os batalhões. O estandarte do arraial de Dan estará para norte, segundo as suas turmas. Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará o tribo de Aser. Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Assé. E o seu exército, segundo o censo, foram de 41.500. Depois a tribo de Naftalo, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftalo. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pela sua turma foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam, segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo a família, segundo a casa de seus pais. Ordens. Bacana, né? Número e ofício dos levitas. Lá está em número 3. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, depois de Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva e cumpra seus deveres para com ele e para com todos os povos diante da tenda da congregação. Para ministrarem no tabernáculo, terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão os deveres para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só a seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre o madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todos os primogênitos é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrai para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, porque eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo manda o Senhor, como lhe foram ordenados. São estes as filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari,
e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei, e os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, e os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. De Gerson é a família dos libnitas, e a dos simeitas são essas as famílias dos gersonitas. Todos os homens deles foram contados, cada um nominalmente de um mês para cima. Foram 7.500 as famílias dos gersonitas, se acamparam atrás do tabernáculo. Ao ocidente, o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão seu cargo na tenda de congregação, o tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio e o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo, e o altar e as suas cordas, todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, e as dos Izaritas, e a dos Hebronitas, e a dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo no santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparam ao lado do tabernáculo. Do lado sul, o príncipe da casa paterna das famílias do Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com quem o ministravam, o reposteiro e todo o serviço a ele devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência dos que têm seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. São essas famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de um mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna da família de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Acampar-se ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão ao seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios, todo o serviço. A ele é devido também as colunas do pátio, em redor, as suas bases e as suas estacas, as suas cordas. Os que se acampam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos no santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol das tribos dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo a sua família, todo homem de um mês para cima, foram de 22.000. Parei aqui. Presta atenção. 22.000 que davam do tabernáculo. Só do tabernáculo. Ou seja, mais de 600.000 homens marchavam para a guerra e mais de 20.000 homens cuidavam da casa do Senhor. 20.000 homens. Então o negócio era gigante, né? Então, eu falei que eu ia falar hoje sobre a lei da navegação. Além de falar da lei da navegação, a lei da navegação e o planejamento e estrutura. Como bom líder, Moisés arranjou metodologicamente o acampamento das tribos no deserto. Colocou o tabernáculo no centro e posicionou os sacerdotes em torno do mesmo. Então distribuiu simetricamente as 12 tribos em volta dos sacerdotes levitas, como 3 tribos em cada um dos 4 lados. Faríamos bem em planejar e organizar como Moisés. Primeiro, planejar para planejar. Dedique tempo para planejar e organizar. Segundo, determinar o propósito principal. Qual é o grande quadro? O que você está tentando fazer? Terceiro, avaliar a situação. Entenda onde se encontra antes de tentar desenvolver uma estratégia. 4. Priorizar as necessidades. Esteja certo de que a equipe esteja de acordo com as metas mais importantes. 5. Fazer as perguntas certas. Pergunte a respeito do mercado da liderança, do rendimento, do relatório, da avaliação. 6. Estabelecer metas específicas. Escreva metas que sejam realistas, mensuráveis, convincentes. 7. Clarificar e comunicar. A comunicação conecta planejamento e implementação. 8. Identificar possíveis obstáculos. Percorra mentalmente tudo o que está tentando remover.
9. Ter um sistema aberto de abordagem para o planejamento, seja simpático para com seu meio ambiente. 10. Programar tudo o que é possível. Coloque as coisas no calendário e estabeleça prazos. 11. Ouça tudo o que é possível. Determine os custos e datas limites de projetos. 12. Monitorar e corrigir. O progresso é semelhante à viagem de canoa. Ajuste constantemente o seu percurso. 13. Estudar os resultados, a avaliação, evita estagnação e exagero. Lembre-se, qualquer um pode movimentar o barco, mas exige-se um líder para traçar o percurso. Então, meus amigos, lembra que a lição de liderança na lei da navegação é fundamental para a gente avançar. O que Moisés fez no censo foi lição de liderança. Lógico que foi guiado pelo Senhor, que a gente pode falar, mas tem a atitude dele, todo o projeto, toda a estratégia de como colocar o tabernáculo no centro, em volta do tabernáculo, os levitas, em volta dos levitas, né, a segurança. Ou seja, ele se cobriu de toda uma estratégia. Você entende? Isso nós podemos fazer em toda a nossa vida, né? Planejamento e estrutura, né? É a lei da navegação. Como ele falou aqui no final, todo mundo pode guiar um barco, mas poucos podem guiar através de um percurso barco, não é verdade? Então, amados, hoje nós chegamos ao 40º dia com muita pegada, né? Crendo que o Senhor falou tremendamente aqui hoje sobre a lei da navegação. Amanhã nós vamos falar muito sobre, né, a lei do sacrifício. Nazireus abre a mão para progredirem, né? Isso é normal. Sem sucesso, sem sacrifício, sem sucesso. Então nós precisamos aprender isso. E os nazireus fizeram isso com muita, né, excelência. Então eu quero que você se prepare, porque amanhã vai ser incrível na madrugada. Chama mais pessoas, fala com mais pessoas, fala que às 3 da manhã, se ele tiver fé, vem assistir ao vivo essa live. Mas se não vier ninguém, o Senhor estiver falando aqui, será tremendo. Então, ora comigo assim, ó Pai amado e querido, eu te agradeço por mais uma noite, mais uma madrugada, Senhor, por ter chegado ao 40, se amanhã tu permitir, será o 41º dia. Muito obrigado por tudo, Senhor, pelas leis, pelas ideias, pela maneira que você está conduzindo isso, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Livra-nos, meu Pai, amanhã da bala perdida, do homem sanguinário, meu Pai, da mulher, né, meu Pai, que quer nos prejudicar. Livra-nos de todos os mal, meu Pai. Coloca-nos a couraça da justiça, a capacete da salvação. Livra-nos do mal. Livra-nos de todo o mal, meu Pai. Tira aquelas pessoas que estão com insônia, depressão, ansiedade, vontade de suicídio. Tira isso da cabeça delas, meu Pai, alivia o coração delas, eu te peço. Ô Pai, dai paz às nossas famílias, meu Pai, a família do Brasil, meu Pai. Eu oro por essa nação, meu Pai. Eu oro por esse país, pelo nosso presidente, meu Pai, para que ele seja, meu Pai, homem de mente aberta e homem perante o Senhor. Ô Pai amado, querido, que seja feita somente a tua vontade, meu Pai, porque para mim só tu és o meu governador, és o meu Deus. Então, meu Pai, eu te peço e desde já te agradeço por tudo que tem feito na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus. Imperadores, fica com Jesus. Amanhã tem mais, tá? Amanhã nós vamos pro 41º. Eu vou colocar aqui essa descrição que eu falei sobre planejamento e estrutura, tá? A lei da navegação. Seja bem-vindo aí, já tô terminando, tá bom, campeão? Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Fica com Jesus. Amanhã nós vamos falar sobre a lei dos narizeus, por causa de que o Senhor então pediu isso, tá? Aqui vai ter embaixo essa descrição da lei da navegação. Tchau, tchau, fica com Deus e até amanhã.